Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais essa série de seminários da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Antes de mais nada, queremos fazer os nossos agradecimentos pelo apoio que temos da reitoria, pelo apoio que temos de todas as pessoas que conosco nos ajudam a engrandecer essa nossa série de seminários. Temos hoje aqui conosco o professor Valdinei Ferreira, que desde já nós já agradecemos aí, e também o nosso pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa, o professor Fernando Atique. Relembrando, essa série de seminários, ela homenageia o ilustre professor titular da Escola Paulista de Medicina, o professor doutor Nestor Schor, que faleceu, que nos deixou em 2018. Ele protagonizou várias contribuições de destaque em nefrologia, ocupando cargos de pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Unifesp, presidente do Congresso Internacional de Nefrologia, da Sociedade Paulista de Medicina, Sociedade Brasileira de Nefrologia e de Investigação Clínica, e também vice-presidente da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão. Recebeu dezenas de prêmios científicos, ele teve assim, um papel proeminente em sua área de atuação. Inclusive, eu gostaria de destacar a International Medal for National Kidney Foundation, USA, e Lifetime Achievement Award for Recognition of Outstanding Lifetime Contribution to the Field of Urolithiasis Research. Então, é um prazer muito grande tê-los aqui, e obrigado novamente, professor Valdinei Ferreira, e passo a palavra ao professor Fernando Atique para apresentar o nosso ilustre convidado. Muito obrigado, professor Elbert. Quero, em nome da Pró-Reitoria, agradecer-te por fazer essa série de seminários acontecer já há quase 3 anos, né? É um prazer enorme poder contar com a sua garra na condução desses webinários todos. Também quero agradecer, em nome da Pró-Reitora, a professora Lia Bittencourt, que hoje está em compromisso e não pôde estar conosco, a todos os técnicos que têm dado suporte da STI, da Unifesp, e também do nosso escritório de comunicação, na figura da Sara Comers aqui. Eu tenho hoje a grata alegria mesmo de trazer o professor Valdinei Ferreira, um personagem importante aqui da história paulista já, apesar de ser paranaense, e que tem uma trajetória muito importante para o tema que hoje nós vamos debater, né? O webinário de hoje é intitulado Sociedade e Fanatismo Religioso, tem estado na ordem do dia por conta dos últimos acontecimentos na política nacional, mas, sem mais delongas, quero apresentar, então, formalmente, Valdinei Ferreira, que é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ele também é formado em Ciências Sociais pela USP e é também formado em Teologia pelo Seminário Teológico de Londrina. Ele tem atuação acadêmica nos campos da sociologia da religião, da teologia pública, da teologia prática, da espiritualidade cristã, da meditação e da saúde mental. Ele é atualmente, já há alguns anos, professor na Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a FATIP, e é autor de diversos livros. Ele também é autor de um projeto chamado Mapa Centrante, que trabalha com os benefícios da meditação na saúde mental e sua introspecção dentro do cenário cotidiano de todos nós. O Valdinei, então, foi convidado pessoalmente por mim para fazer parte dessa série e foi abarcado aqui pelo nosso coordenador, professor Elbert, para discutir um pouco quais são os descaminhos, os caminhos, os becos e os panoramas ligados a essa dimensão que tem ocupado cada vez mais uma proporção grande da nossa sociedade, que é a da vida religiosa, indo para um grau de fanatismo, e que tem repercutido, inclusive, em embates políticos, em contrassensos com a própria ciência, e também ligados, de certa maneira, a uma propagação de ambientes de notícias falsas. Então, é um tema que perpassa diversas situações, e acho que uma pessoa como Valdinei, muito centrada, e com formação sólida em 2 das áreas que dizem respeito ao que vamos discutir, é fundamental. Então, Valdinei, muito bem-vindo, é um prazer enorme a Universidade Federal de São Paulo poder receber-te nessa manhã. A palavra é sua.
Obrigado, professor Fernando, professor Elbert também. Agradeço a saudação, o acolhimento da parte de vocês e o convite, né, que muito me honra para integrar esse webinário, né, com tantas pessoas que já passaram por ele, passarão, né, pessoas distintas, oferecendo a contribuição na sua área de conhecimento, e a minha expectativa e desejo, né, que a fala que se segue possa contribuir, né, para o tema e para o propósito desse webinário. Então, registro aqui o meu agradecimento a vocês, né, pelo convite e oportunidade de me dirigir a todos que participam desse webinário. Bom, o nosso tema, então, nessa manhã é sociedade e fanatismo religioso. Eu dividi essa fala em dois momentos, né? Primeiro, uma contextualização da religião, né? Pela sociologia, ou no pensamento sociológico, a partir dos seus autores principais, e um segundo momento de leitura, não é, da nossa sociedade aqui mais próxima, não é, o Brasil, a realidade mais contemporânea. Mas eu entendo que é importante essa contextualização com o pensamento sociológico, não é, a religião como ela é vista pela sociologia. Então, começo a minha fala para vocês nessa manhã por esse caminho, né? Dizendo o seguinte, não é, que o estudo das relações entre sociedade e religião está na origem do nascimento da própria sociologia. Embora o campo da sociologia da religião seja mais tardio, a sociologia se constituiu como ciência a partir do estudo da religião. Na verdade, a investigação da relação entre as crenças religiosas e suas consequências éticas, né, não é exclusiva da sociologia, ela já estava presente no pensamento social antes do nascimento da sociologia, né? Por exemplo, Nicolau Maquiavel, empreendeu uma análise funcional da religião romana, que acabou exercendo uma grande influência sobre pensadores como Montesquieu, Rousseau e o próprio Augusto Comte, esse sim, tido também como um dos fundadores da sociologia. Todos esses pensadores, não é, numa primeira aproximação, perceberam esse entrelaçamento que existe entre religião e sociedade, né, e buscaram refletir sobre isso. Mas eu deixo de lado esses pensadores para me concentrar mais no campo das ciências sociais. As ciências sociais, elas empreendem um estudo científico da vida social, seja no nível das relações interpessoais ou em níveis mais abrangentes, como classes sociais, sistemas sociais, sociedades globais. Porém, desde o início, percebeu-se que nenhuma explicação da vida social seria satisfatória sem que fosse levada em consideração a religião, uma vez que a religião é parte integrante de todos os sistemas sociais, não é, em todos os lugares e épocas. Nessa perspectiva, não é, sociologia, mas também antropologia, estudam os fenômenos religiosos, nesse caso, o nosso tema de hoje, o fanatismo, com o objetivo de compreender a sociedade. Da mesma forma, a explicação das particularidades de cada religião, né, será sempre feita na sociologia em remissão à vida social. Um exemplo, né, dessa prática da sociologia, termos como revelação, como ética, como salvação, como vocação, como conversão, que no discurso teológico e religioso aparecem livres, né, de qualquer determinação humana, na sociologia aparecerão como produto da vida social. Peter Berger, numa expressão muito feliz, ele diz: tudo quanto possa parecer livre dentro da consciência subjetiva de um indivíduo será descrito no esquema científico, né, entenda-se sociológico, como elo de uma cadeia de causalidade, fecho aspas. Por exemplo, no Brasil, percebe-se, né, a partir do processo de industrialização, que as famílias de elite deixaram de fornecer filhos, não é, vocações para o sacerdócio católico romano.
E isso coincide, obviamente, também com a perda de prestígio da Igreja Católica Romana, de prestígio político na sociedade a partir do processo de industrialização. Do ponto de vista sociológico, né, essa falta de vocações se explica por conta da perda do prestígio político. Né? Nada se diz a respeito de por que Deus teria deixado de vocacionar, de chamar pessoas da elite católica para o sacerdócio depois do processo de industrialização. Né? Então, isso para dar um exemplo de como a sociologia busca nas causalidades sociais a explicação para os fenômenos sociais. Seguindo essa premissa sociológica, o tema do fanatismo ele precisa ser projetado, então, e compreendido, né, dentro daquilo que a sociologia da religião, o modo como a sociologia da religião explica esses fenômenos, né, que aparentemente são livres, né, mas que sempre têm determinantes sociais. Eu quero aqui fazer uma pequena digressão por alguns dos fundadores da sociologia e de como eles apresentaram a religião. Por exemplo, Émile Durkheim publicou em 1912 As Formas Elementares da Vida Religiosa, e esse texto ele se tornou fundamental para o que viria a ser posteriormente a sociologia da religião. Nesse texto, o Durkheim estuda o totemismo australiano como uma forma simples de vida religiosa. E partindo, não é, daquela visão que era a visão dos positivistas, ele pensava que por meio dessa forma simples de religião, ele poderia vir a compreender o que ele julgava como formas mais complexas da religião. No totemismo, ele encontrou o que ele julgou fundamental em todas as religiões: a classificação do mundo em dois gêneros opostos, denominados de sagrado e profano. Isso levou Durkheim à seguinte definição de religião, abro aspas: uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, ou seja, separadas, proibidas, crenças e práticas que unem numa mesma comunidade moral, chamada igreja, todos os que a ela aderem, fecho aspas. Essa definição acima, ela revela que, para ele, né, Durkheim, a religião é um fenômeno eminentemente coletivo e possui uma função de coesão social. Uma das principais dificuldades da sociologia de Émile Durkheim será a dificuldade de pensar o conflito e o dissenso que estão presentes na sociedade. Né? Logo, um fenômeno como o fanatismo, que é um fenômeno de dissenso, de conflito na sociedade, é de difícil compreensão nas categorias da sociologia elaboradas por Durkheim. Embora pesquisas antropológicas tenham posteriormente revelado os equívocos do Durkheim na compreensão do totemismo australiano, as ideias dele, não é, de sagrado e profano sobre a religião, e a religião como uma forma de representação da vida social, continuam sendo vitais para a explicação dos fenômenos religiosos e principalmente para a extração das consequências éticas desses fenômenos religiosos. Outro autor também que eu gostaria, nessa introdução, de lembrar, que é importante para a nossa reflexão, é Max Weber. Né? Max Weber ele preocupou-se em explicar a origem da racionalidade ocidental. Seu livro famoso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, examina a relação entre a ética protestante e o capitalismo. O Weber ele identificou na visão de mundo calvinista os elementos que se ajustavam perfeitamente à racionalidade capitalista. O fiel calvinista deveria demonstrar sua eleição por meio de uma vida disciplinada. A disciplina consistia numa dedicação ao trabalho como uma vocação e a um aproveitamento racional do tempo e um acúmulo de dinheiro que não tinha por finalidade usufruir dessa riqueza, mas demonstrar, né, por meio dessa prosperidade, a sua condição de eleito.
O maior pecado para o fiel calvinista, nessa perspectiva, era o ócio, né, e o trabalho metódico dedicado era o meio para combater o ócio. Essa polêmica, essa obra, Max Weber, gerou uma polêmica muito grande, continua gerando ainda, principalmente porque há muita compreensão rondando as interpretações do texto. Weber em nenhum momento afirma que João Calvino, Martinho Lutero tenham tido em mente qualquer tipo de colaboração para o desenvolvimento do capitalismo, né? Fundamental no método weberiano é o conceito de consequências não previstas. Isso significa que a ética protestante ela deve ser avaliada por suas intenções propriamente religiosas e não pelos resultados históricos, né? Ou seja, consequências não previstas são esses resultados históricos. Embora esse seja o texto mais conhecido do Max Weber, ele nos legou alguns conceitos importantíssimos na sociologia para o entendimento do fenômeno religioso que estão na sua obra mais sistemática de sociologia da religião. Quais são esses conceitos, não é? Weber examinou o conceito de carisma, que é muito utilizado hoje em outros campos, inclusive, rotinização, trabalhou com os protagonistas do sagrado, que ele chamava de profeta, sacerdote e mago, e leigos, né, entendendo os papéis desses protagonistas religiosos, e o conceito de desencantamento do mundo, que é um conceito fundamental para a nossa noção, né, moderna de secularização. Fazendo um contraste, né, enquanto Durkheim enfatizou o papel da religião como coesão social, Weber destacou o papel da religião nas mudanças sociais. Segundo Durkheim, a efervescência coletiva era a origem das crenças e dos ritos. E para Max Weber, as crenças e sistemas religiosos têm sua origem no carisma individual dos profetas fundadores, né? São perspectivas opostas, não é, mais complementares, a de Weber e a de Durkheim. Não obstante essas diferenças entre os dois, não é, eles concordavam na crítica que faziam ao evolucionismo e ao marxismo, que geralmente apresentavam a religião como condenada ao desaparecimento na história. Durkheim tem nessa obra a respeito do totemismo, ele tem uma frase que é muito atual, ele diz: há na religião algo de eterno destinado a sobreviver. Né, isso, quando eu leio e relembro, me traz também à mente um texto mais recente do filósofo Alain de Botton, no qual ele defende uma proposta, não é, chamada ateísmo 2.0. Ironicamente, ele brinca dizendo que se o ateísmo quiser sobreviver no século XXI, ele precisa aprender algumas lições com as religiões, não é? Afinal de contas, as religiões estão aí há muito tempo e haverão de continuar. Ainda nessa introdução, eu lembro um terceiro pensador, não é, menos conhecido, muito menos conhecido que Max Weber e Emile Durkheim, que é Ernest Troeltsch. Troeltsch, ele fazia parte do grupo intelectual de Max Weber, era teólogo e também historiador da religião, e ele enfatizou a interação entre as esferas espiritual e material na história da religião. E ele tratou de fazer uma explicação da religião, construir uma explicação das religiões, analisando as tipologias institucionais. Ele é responsável, por exemplo, pela distinção entre os conceitos de igreja e seita, né, mostrando na igreja uma tendência de acomodação à sociedade ao redor, né, de pouca contestação à sociedade, e a seita como aquele grupo que manifesta muita contestação, muita desconformidade com a sociedade ao redor, né? E ele é um autor também fundamental na sociologia da religião. Bom, há muitos outros sociólogos importantes, né, que mereceriam ser citados, mas eu vou ficar apenas com estes, não é, e com esses conceitos fundamentais da sociologia da religião nessa introdução ao nosso tema.
À luz do pensamento desses autores e do pensamento sociológico posterior, a questão, então, nessa manhã é a seguinte, não é? Como é que nós podemos compreender o fanatismo religioso, né? O que é exatamente que nós estamos chamando de fanatismo? Ilustro isso para vocês dizendo o seguinte, não é? Fanático é utilizado nos nossos dias em muitos sentidos, não é? Por exemplo, nós podemos dizer que uma pessoa é fanática por chocolate, fanática por cinema, fanática por novela, fanática por futebol e por aí vai, né? Obviamente, nesse sentido comum do termo, o que se quer dizer é que tal pessoa tem um gosto acentuado por aquela atividade, não é? Seja um hobby, não é? Alguma coisa que ela aprecia muito, não é? Seja um objeto, seja um alimento, seja uma determinada prática, e esse é um sentido comum, não é? Que nós utilizamos o termo fanático, não é? Uma preferência acentuada por algo ou por alguma prática. E não oferece, não é, esse sentido, obviamente, nenhum incômodo ou perigo para a vida social. O uso do termo fanático, no sentido, não é, que é o do nosso webinário nessa manhã, ele é definido pelo historiador Jaime Pinsky para denominar pessoas que seriam partidárias extremistas, exaltadas e acríticas de uma causa religiosa ou política. E ele ressalta que, nesse sentido, o termo fanático ele começa a aparecer na literatura, no pensamento social, no debate político, na imprensa, no século XVIII. Né? Um fanático seria, nesse sentido, uma pessoa cujas convicções religiosas, mas também políticas, né, não admite nenhum tipo de contestação racional, né, que não admite nenhum tipo de debate. Né? A partir dessa breve definição, já é possível afirmar que, embora o nosso tema seja o fanatismo religioso, fanatismo não é uma exclusividade das religiões, né? Outros fanatismos são bem conhecidos, né? E cito para vocês aqui alguns desses fanatismos. Por exemplo, o fanatismo racista, famoso pela Ku Klux Klan, o fanatismo também racista, não é, do nazismo e do neonazismo, né, que continua vivo, né, aparece na sociedade hoje. O fanatismo político, como ele se expressou, por exemplo, no stalinismo, no maoísmo e em outras localidades também ao longo da história. O fanatismo esportivo, as torcidas organizadas, né, os famosos hooligans, ou as nossas torcidas paulistas aqui protagonizando episódios de muita violência, de barbárie em alguns momentos, né? Então, o fanatismo ele não é uma exclusividade das religiões ou da religião cristã ou da religião islâmica, né, que são frequentemente os mais mencionados. Voltando a esse contexto do fanatismo, eu queria lembrar um pensador, não é, que também antecede a sociologia, na verdade um iluminista, o John Locke, que, a meu ver, foi o primeiro a empreender um esforço sistemático para compreender as razões do fanatismo na vida social, mas mais do que isso, né, o John Locke foi responsável pela desconstrução intelectual do fanatismo, do sectarismo e por ofertar uma alternativa, uma construção de visão de mundo a partir do conceito de tolerância. Eu estou fazendo menção para vocês, não é, das cartas acerca da tolerância. Ele escreveu 4 cartas, né, sendo que a última delas foi publicada depois do seu falecimento, né, ele faleceu em 1704. Na primeira carta da tolerância, ele estava exilado na Holanda, 1689, né, em função dos conflitos religiosos que varriam a Europa, né, conflitos entre cristãos católicos e cristãos protestantes. Nessas cartas, né, John Locke expõe os seus argumentos em favor da tolerância entre as diferentes religiões e a separação
entre o governo civil e a religião. Ele sustenta a tese de que não é a diversidade de crenças que causa as guerras, não é, de religião no mundo, que causava, né, no período dele, mas a ausência de tolerância. E ele formula filosoficamente, com uma clareza ímpar, o princípio de uma religião interior. O propósito do John Locke é pôr fim a qualquer tipo de coerção em matéria de religião e permitir o livre trânsito religioso. E para isso ele se vale de uma argumentação muito refinada e persuasiva, cheia de figuras, de metáforas que apelavam para a mentalidade religiosa. Por exemplo, ele afirma nas suas cartas que se Deus quisesse impor pelas armas a fé aos fiéis, ele não se valeria de exércitos humanos, mas de legiões celestiais. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, ele escreve que alguém pode até ser curado por remédio no qual não confia, mas não pode ser salvo por religião na qual não se confia. E, por fim, ele arremata dizendo: nem o próprio Deus salvará os homens contra a vontade deles. Segundo John Locke, o cuidado da alma de cada homem pertence a ele próprio. A tolerância, na visão de John Locke, entre as diferentes confissões, ela só seria possível com a distinção clara entre as funções do governo civil e as funções da religião, ou do governo religioso, ou da comunidade religiosa. Para ele, o governo civil diz respeito à preservação da comunidade e seus bens, e esses bens consistiriam na vida, na liberdade, na saúde, na libertação da dor, na posse, de bens externos, como terras, dinheiro, imóveis, e a jurisdição civil, ela teria autoridade somente sobre esses bens, e jamais seria aplicada sobre a religião, ou seja, nunca se deveria usar o poder do Estado para imposição de religião qualquer que fosse. E são as seguintes as razões que ele dá para que a jurisdição do governo não se estenda sobre a esfera religiosa. Ele diz o seguinte: não cabe ao magistrado o cuidado das almas, porque mesmo se alguém quisesse, não poderia jamais crer por imposição. Um outro argumento: o poder do magistrado consiste totalmente em coerção. Já a religião verdadeira e salvadora consiste em persuasão interior do espírito. Sem isso, não tem qualquer valor para Deus. Uma coisa é persuadir, outra é ordenar. Uma coisa é insistir por meio de argumentos, outra por meio de decretos. Logo, o poder civil ele não pode prescrever artigos de fé, nem a forma de cultuar a Deus. Ele diz ainda que o poder de governo fosse que o governo tivesse o poder de converter o espírito dos homens, isso não garantiria a salvação deles, porque você tem em diferentes localidades governos diferentes, você teria religiões diferentes. O impacto desse princípio que John Locke introduziu da tolerância sobre as pretensões da igreja ou da religião, de apresentar-se como portadora de uma verdade universal, serão enormes, e a história tem testemunhado isso. A atitude de tolerância por conduzir a uma neutralidade entre as diferentes religiões, as diferentes mensagens religiosas, ela acaba desembocando numa espécie de relativismo frente a qualquer pretensão de uma determinada religião, de reivindicação de verdade absoluta. Treut, o pensador que eu mencionei, ele, de modo irônico, ele dirá que 3 igrejas infalíveis que se excluem e se condenam reciprocamente desacreditam a religião e a igreja em geral, pois não pode haver várias igrejas ou várias religiões verdadeiras. Bom, tendo apresentado os seus argumentos em favor da tolerância em matéria de religião, John Locke elabora uma definição de igreja que continua sendo a definição até os nossos dias, e de algum modo ele definiu o jeito moderno de se entender a religião.
Eu vou abrir aspas, a citação é um pouco extensa, né, mas vale ser apreciada na sua totalidade. Assim diz John Locke: parece-me que uma igreja verdadeira é uma livre sociedade de homens reunidos entre si por iniciativa própria para o culto público a Deus, de tal modo que acreditam que será aceitável pela divindade para a salvação de suas almas. Considero-a como uma sociedade livre e voluntária. Ninguém nasceu membro de uma igreja qualquer. Caso contrário, a religião de um homem, juntamente com sua propriedade, ser-lhe-ia transmitida pela lei de herança de seu pai e de seus antepassados, e deveria sua fé à sua ascendência. Não se pode imaginar coisa mais absurda. O assunto explica-se dessa maneira, ele prossegue. Ninguém está subordinado por natureza a nenhuma igreja ou designado a qualquer seita, mas une-se voluntariamente à sociedade na qual acredita ter encontrado a verdadeira religião e a forma de culto aceitável por Deus. A esperança de salvação que lá encontra como se fosse a única causa de seu ingresso em certa igreja, pode igualmente ser a única razão para que lá permaneça. Se mais tarde descobre alguma coisa errônea na doutrina ou incongruente no culto, deve sempre ter a liberdade de sair como teve para entrar, pois laço algum é indissolúvel, exceto os associados a certa expectativa de vida eterna. A igreja é, portanto, a sociedade de membros que se unem voluntariamente para esse fim. Fecho aspas. Eu destaco nessa citação os elementos que, a meu ver, são constitutivos da concepção moderna de religião. Religião é algo voluntário na sociedade moderna. Ninguém nasce membro de uma religião. A união a qualquer sociedade religiosa é uma questão de consciência pessoal. Nenhum laço nessa perspectiva é indissolúvel. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer a essa altura é a seguinte, não é? Por que, passados mais de 300 anos dessa concepção moderna de tolerância, ainda persista na sociedade moderna, né, ou pós-moderna, como alguns querem, ainda persista nessa sociedade o fanatismo religioso, que recusa a própria noção de tolerância. Nós já vimos, não é, que o conceito de fanatismo, ou melhor, o fanatismo enquanto fenômeno social, ele é amplo, não restrito ao mundo das religiões, né? Ao fanatismo religioso, esportivo, político, fanatismo étnico e por aí vai, né, para citar os mais conhecidos. O grau mais extremo de fanatismo é aquele associado à violência, né, no qual uma pessoa pode chegar ao extremo de tirar a vida de outra pessoa por conta de uma discordância de crença ou em razão de diferenças comportamentais ou de diferenças culturais. O fanatismo ele não é determinado pelo conteúdo da crença, em que se crê, mas pela atitude daquele que crê, né, como se crê. O fanático é alguém propenso à violência que, na maioria das vezes, busca na crença, qualquer crença, um pretexto para que ele possa dar vazão ao seu impulso de ódio, não é? Ao seu desejo de eliminação do outro. Os fanáticos, eles são todos irmãos de sangue, né? E não importa se são cristãos, muçulmanos, budistas ou ateístas. Nem todos os fanáticos, é verdade, se tornam sanguinários, mas são todos irmãos de sangue. Né? Sendo irmãos de sangue, haverão de partilhar algumas características comuns que eu listo para você agora. Em primeiro lugar, né, caracteriza esse fanatismo que nós estamos tratando o medo da diferença, né, o medo ao diferente. O fanático, ele almeja um mundo de uma só cor, uma só língua, uma só raça, uma só religião, um só partido político ou ainda um só time de futebol. O fanático, ele não suporta a diferença. É como se os fanáticos se sentissem esmagados pela liberdade e felicidade daqueles que não partilham
a sua crença ou as suas crenças, mas existem, não é? E têm o seu direito à existência negado pelo fanatismo. Segunda característica desses irmãos de sangue, não é? Desses fanatismos mais recentes, a manipulação hermenêutica. Qualquer dos livros sagrados, seja o Corão, a Bíblia, pode ser lido de modo fundamentalista, né, que justifique a violência, né? O fundamentalismo, ele é um tipo de hermenêutica. E os fanáticos, eles são mestres em leituras manipulativas dos textos sagrados. Na expressão de Jesus, não é, que enfrentou também os fanáticos do seu tempo, os fanáticos, eles coam o mosquito e engolem o camelo, como palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus. Outra característica dos fanatismos do nosso tempo é uma confusão entre religião e política. Toda vez que religião e política se fundem num projeto de poder, o resultado será sempre de destruição para a sociedade, né? O projeto político, por exemplo, do Estado Islâmico ou da direita religiosa norte-americana ou da direita religiosa brasileira, sempre irá manipular crenças religiosas para finalidades que são finalidades mundanas. No caso da direita cristã, em nome de Jesus, se insiste em desobedecer o que o próprio Jesus ensinou: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E uma outra característica, essa, a meu ver, mais recente, não é? E mais difícil de ser apreendida, mas que está presente nesse tipo de fanatismo, é o que eu denomino de conspiritualidade. Esse é um traço muito particular do tipo de fanatismo que nós assistimos nos nossos dias. A conspiritualidade, ela nasce do cruzamento da visão antiga e quase inconsciente presente no discurso religioso, de um combate entre o bem e o mal, e essa crença, essa visão antiga que está presente praticamente em todos os discursos religiosos, a ela, não é, soma-se a desinformação e a fragmentação informacional presente nas redes sociais. A visão genuína da espiritualidade, que afirma que o mundo é um palco, né, um cenário de um embate entre o bem e o mal, essa visão genuína na sua origem, ela é ressignificada, reinterpretada a partir de teorias conspiratórias que circulam nas redes sociais. Esse fanático do século XXI é, sobretudo, alguém movido pela conspiritualidade, que é um neologismo, não é, que nasce da soma entre teorias conspiratórias e espiritualidade, né? Um tipo de espiritualidade que tem como combustível as teorias conspiratórias, que tem como motivação religiosa essas teorias conspiratórias, que se alimenta, né, dessas teorias conspiratórias. Por fim, né, já caminhando para a conclusão, um pouco na linha do Amos Oz, eu quero fazer uma rápida menção de um pensador contemporâneo, um teólogo, professor da Universidade de Yale, Miroslav Volf, que tem feito um esforço muito grande para tentar contribuir para desconstruir o fanatismo, pelo menos o fanatismo que nasce dentro do próprio cristianismo. Miroslav é um teólogo croata, ele cresceu na antiga Iugoslávia, e ele viu os males tanto do fanatismo político, não é, no domínio da ex-União Soviética, quanto do fanatismo étnico-religioso. E falando, não é, a partir desse fanatismo étnico-religioso, que levou cristãos ortodoxos a massacrarem, não é, num dos piores genocídios depois da Segunda Guerra Mundial, a massacrarem muçulmanos bósnios. Esse é um registro terrível, né, do fanatismo religioso na nossa história mais recente. E o Miroslav, num dos seus livros, não é, Exclusão e Abraço, ele reflete profundamente sobre o que ele chama de captura da identidade religiosa pela lógica política. Eu vou fazer também uma citação aqui, um pouquinho extensa, e com ela eu caminho, então, para a nossa conclusão. Miroslav diz assim:
Abro aspas. Em lutas centradas na identidade, as religiões tendem a funcionar como marcadores de identidades grupais e ferramentas de forças políticas atuando como guardiãs dessas identidades. Elas transportam, né, as religiões, transportam o conflito para a esfera do sagrado e elevam suas apostas. Isso é ruim para o mundo, sobretudo para as pessoas afetadas diretamente, mas também é ruim para as próprias religiões envolvidas. Em suas origens, em suas melhores expressões históricas, as religiões do mundo são religiões universais, dirigindo-se a cada pessoa como um ser humano, um membro da tribo humana, mais do que propriamente membro de alguma tribo cultural. Quando essas religiões se tornam marcadoras de identidades grupais e armas de lutas políticas, elas empurram seu caráter universal para um segundo plano e se transformam em religiões políticas. Deus se torna um servidor do grupo, identificando quem somos nós e quem são eles, com quem devemos criar laços de amizade, quem devemos colonizar ou destruir, quem devemos excluir e quem devemos abraçar. Isso constitui claramente uma traição à fé monoteísta em si mesma, um rebaixamento imposto a Deus de Senhor do universo para a condição de criado a serviço dos interesses de um grupo particular. E aqui eu fecho aspas. O uso, né, o que o Miroslav está dizendo é o uso do nome de Deus pelos fanáticos para reforçar os medos de um determinado grupo social e unir o grupo em torno de uma identidade a ser defendida de um suposto inimigo, na visão do Miroslav, isso não é próprio do monoteísmo e seria uma transformação, principalmente do monoteísmo trinitário, né, Pai, Filho e Espírito Santo, o monoteísmo cristão, seria uma transformação desse monoteísmo em monolatria, é um termo que ele cria, monolatria, para designar uma politização do monoteísmo, uma fanatização política do monoteísmo cristão. O Deus, não é, revelado nas escrituras judaica e cristã, e aqui com isso eu concluo, né, já o nosso tempo avançou bastante, mas eu diria para vocês o seguinte, não é, que o Deus revelado nas escrituras, Antigo e Novo Testamento, não precisa de guerreiros, não é, de defensores fanáticos, ele precisa de imitadores do seu filho, Jesus, né? E na lógica da cruz, esses imitadores de Jesus, seguindo os passos dele, devem oferecer aos supostos inimigos o seu amor e o seu perdão, né? Jamais o seu ódio, muito menos qualquer projeto de eliminação, de destruição daqueles que, porventura, estejam numa posição de oposição, de diferença em relação àquilo que se venha a crer, né? Então, com isso, eu encerro a minha exposição, já agradecendo e me colocando à disposição para a continuidade do diálogo. Muito obrigado, professor Valdinei. Foi uma fala muito impactante. A gente tem várias perguntas. Eu quero dizer para aqueles que nos acompanham que você pode se inscrever nesse canal por onde você assiste, né, o canal da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Nós temos quinzenalmente tido webinários das mais variadas áreas do conhecimento. Então, assine também nossa comunicação apertando o sininho para que você possa ser comunicado, né, notificado assim que tivermos uma nova programação acontecendo. Também quero aproveitar e dizer que eu tenho perguntas minhas mesmas para você, mas eu vou começar te colocando algumas que estão no nosso chat, fazendo em blocos, e a gente ainda tem espaço para que possamos receber mais algumas perguntas. Vou fazer 3 que apareceram, depois faço uma minha, e a gente colhe mais algumas que possam estar por ali. A Maria Aparecida Mendonça coloca para você, Valdinei: o fanatismo religioso relaciona-se com uma personalidade que tem um grande poder de persuasão ou é a busca de um povo ocioso por um sentido de vida?
a gente pode já emendar com a pergunta da Thalita Pereira. Podemos considerar o fanatismo religioso como uma reação ao desencantamento do mundo e ao processo de secularização da sociedade? Acho que essas duas são mais relacionadas, a gente pode te ouvir, depois fomos para as próximas, por favor. Tá bem. Então, juntando, né, as duas perguntas, eu faria uma complementação dessa exposição que eu comecei a fazer da obra do Miroslav Volf, né? Mencionei o Exclusão e Abraço, mas mencionaria também uma fé pública, que é o texto no qual ele procura responder a questão, né, como uma pessoa que tem convicções pode contribuir para o bem comum. Eu acho que o grande dilema e a pergunta do processo de secularização toca nisso, também a questão do sentido da vida, é que na linha que eu apresentei para vocês do John Locke, a sociedade secular, a chamada esfera pública, não é? Essa separação que o Locke construiu e que é o que vigora nas sociedades modernas entre Estado e religião, ela é funcional, né? E ela é necessária, não é? Para que diferentes religiões possam coexistir, sem que haja uma religião oficial e sem que essas religiões se destruam mutuamente, né? Se introduz, então, esse conceito de tolerância religiosa. Mas esse conceito tem que conviver com um dado religioso que também é importante, que o próprio John Locke reconhece no texto dele, que a pessoa que pratica uma religião, ela está convencida de ter encontrado a verdade, né? E pratica a religião e só pode praticá-la adequadamente se ela tiver essa persuasão de que ela encontrou a verdade, né? A revelação, o sentido da vida. E como conciliar, então, essa relativização com essa convicção absoluta de estar na posse da verdade, sem que isso descambe, não é, para um conflito e para a destruição do outro, como acontece muitas vezes no fanatismo. O trabalho que o Miroslav desenvolve é justamente a partir de dentro, não é, a partir da própria lógica, por exemplo, monoteísta, mostrar como o monoteísmo em si ele tem recursos para praticar a tolerância. E aí ele dá algumas pistas para isso, né? Como, por exemplo, talvez não seja demais a esfera pública tentar impor para as religiões, e aí eu já entro, né, nessa questão da secularização, que as próprias religiões se expressem usando os termos secularizados, né, e que elas rejeitem o seu próprio vocabulário. Então, o Miroslav ele vai defender uma posição que, no debate de questões em torno do bem comum, que as religiões possam se sentar também à mesa e possam apresentar os seus argumentos com a linguagem religiosa. Então, o religioso ele não está obrigado, por exemplo, a assumir o discurso do relativismo. Mas ele, a partir dos recursos internos da própria religião, ele pode assumir uma posição de aceitação do outro a partir da noção de amor ao próximo, ou da própria noção da cruz, né, em que o Cristo morre pelos seus inimigos, né, e abre mão completamente da violência, né? Então, eu acho que a obra do Miroslav ela é muito interessante, porque ela oferece um jeito de se pensar a convicção religiosa, né? Porque o discurso secularizante ele vai dizer, olha, o problema é que existe um excesso de convicção. E o Miroslav vai dizer o seguinte, fala, olha, o fanático não é uma pessoa que tem convicção em excesso, é uma pessoa que entendeu errado a sua religião e não entendeu as convicções da sua religião. Porque todas as religiões, as grandes religiões mundiais, têm o seu discurso de amor, não é, de aceitação, de acolhimento ao outro, né? Então, o que falta, ele vai dizer ao fanático e à pessoa que pratica a coerção, né, a violência em nome da religião, não não é o que falta a ele, é justamente a compreensão da lógica interna da sua religião. Falta para ele, nesse sentido, uma convicção mais plena do próprio amor que é pregado na sua religião. Excelente. Aldinei, uma pergunta minha agora para você. Quando a gente ouve, né, e lê o que o John Locke coloca
sobre a adesão quase que voluntária e persuasiva a uma religião, nós abrimos caminho também para fazer um paralelo com o desenvolvimento das teocracias, que impedem essa livre adesão ou até mesmo a renúncia a uma determinada religião que acaba se transformando como obrigatória, reinante ou a única opção para aquele determinado grupo, para aquela comunidade, para aquela sociedade. Qual seria, então, o perigo que reside na manutenção de um comportamento teocrático na medida em que ele impõe visões de mundo que subtraem dos indivíduos que compõem grupos dentro de uma sociedade experimentarem aquilo que a gente pode chamar do dissenso, né? O dissenso na sociedade democrática foi construído, ele reside numa experiência que é importante para o avanço, inclusive, das concepções, até mesmo do que seria o cosmo, né? A própria cosmovisão, a própria sociedade. Manutenções de teocracia na sociedade contemporânea emergem por quê? Queria te lançar um pouco essa pergunta. E aí aproveito e emendo um pouco com a pergunta do Gabriel Vasconcelos, que diz assim: pode-se dizer que no mundo atual os fanatismos religioso e político agem em unidade e de forma cíclica, uma vez que discursos intolerantes se tornam recorrentes de tempos em tempos? Eu acho que essas duas perguntas se casam também, e aí eu vou trazendo as próximas para você. No mundo global, né, na aldeia global, é muito difícil se manter, não é, uma teocracia 100%, né? O dissenso vai existir, não é? E só se mantém à custa de muita repressão, né? Como a gente acaba vendo em alguns lugares do Oriente, não é? Esse tipo de repressão. É praticamente impossível, né, você conseguir manter fechado um determinado grupo, uma população. Na verdade, o que seria essa teocracia, né? É uma união entre território, religião e etnia, né? Você tem esse casamento entre etnia, território e religião. Dentro do próprio grupo religioso, o dissenso vai surgir, né? E aí eu comecei pela citação do Durkheim e do Weber, né? Mas principalmente o Max Weber vai ser muito importante quando ele identifica na dinâmica religiosa já o dissenso, né? Você tem na dinâmica religiosa a figura do sacerdote, a figura do profeta e a figura do mago, né? O sacerdote cuida das rotinas. O profeta, ele é por excelência um reformista, né? Aquele que se levanta e diz: olha, vocês não estão olhando para o principal, vocês não estão cuidando dos pobres, ou vocês estão sendo hipócritas, e a religião precisa ser reformada. Então, mesmo nas teocracias, elas precisam administrar essa tensão permanente do reformismo, né, que sempre vai se manifestar, principalmente entre as gerações. Então, é praticamente impossível, né? O que nos espanta, né, e eu acho que é o grande dilema hoje do pensamento social, é entender que no mundo ocidental, né, seja aqui na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, nesse mundo ocidental, que viu as guerras de religião na Europa, que mataram aproximadamente 11 milhões de pessoas, né, católicos e protestantes se matando, e construiu esse modelo, né, que separa o governo civil do governo religioso, né, da autoridade religiosa, que foi bom para a religião, é bom para a religião, bom para a sociedade em geral. O que intriga, não é como religiões, né, e projetos políticos se unem numa espécie de nostalgia e de um saudosismo quando a moral da sociedade e a moral religiosa coincidiam, né? E a busca de usar o braço do Estado para, de algum modo, se sustentar um tipo de moralidade religiosa, né? E isso é o que intriga hoje, né? A minha hipótese, e acho que no começo da pandemia, acho que 2020, tem um artigo que eu fiz na revista Interesse Nacional, que eu uso essa explicação, né? Quando a gente vê, por exemplo, né, a bancada evangélica fazendo determinadas
apologias, não é, tentar restringir a liberdade individual, é óbvio que eles sabem que a roda da história não vai girar para trás, que o país tem um ordenamento jurídico que será mantido, não é, em matéria comportamental. E aí entra o que eu menciono nesse artigo, é o que o Peter Berger diz, não é, que num mundo pluralizado, a religião ela funciona como virtude privada e como retórica coletiva. Então, quando você faz essa retórica, você une o grupo em torno da sua bandeira ao colocar um inimigo e uma ameaça. E você mantém a coesão do seu grupo, não é? Psicologicamente, em torno daquela bandeira. Mas você sabe que isso tem que ser cultivado no âmbito privado, essa virtude, essa escolha. Ela não pode ser imposta ao coletivo. O problema acontece é que os coletivos, não é, religiosos fomentam um discurso que vai subindo, né, de intensidade, alguém no grupo pode abraçar esse discurso e efetuar uma ação violenta, não é, culminando, inclusive, em algum tipo de agressão física e às vezes até assassinato, né, como acontece em alguns momentos, né, e aí a gente sairia do campo da sociologia, né, para o campo da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, porque algumas pessoas ficam mais vulneráveis a esses discursos, né, mais suscetíveis, né, mas nos interessa do ponto de vista do tema, né, e da minha área, é o cuidado, né, para que o grupo religioso não seja um fomentador, como a gente utiliza hoje, de discurso de ódio, né, que pode encontrar no fanatismo religioso um terreno fértil. Excelente. Valdinei, mais duas perguntas. Uma foi trazida pelo Ricardo de Souza Lima. O fanatismo está ligado ao dogmatismo. Numa crença, verdade ou sistema de verdades absolutas sem contestação. O oposto de fanatismo é a tolerância. E aí a pergunta dele conduz para a pergunta que foi trazida pelo Lucas Aguiar, que está aqui no nosso chat. Nos últimos anos, temos vivido um grande dilema dentro das nossas comunidades, né, das comunidades cristãs, acho. Como combater o fanatismo político e religioso dentro das igrejas, e principalmente no contexto político que vivemos. Então, as duas estão interligadas, né, sobre vida comunitária, sobre esse paradigma cristão que, de certa forma, a América Latina vive de uma maneira mais intensa desde o seu período de colonização. Acho que essas duas formam um bloco, e depois a gente tem mais três que formam uma coisa mais ligada à questão nacionalista. Vou te deixar com essas duas primeiro. Tá, deixa eu só voltar aqui. Eu estava olhando do nacionalismo. Você pode repetir essa? Posso. A do Lucas Aguiar é sobre: nos últimos anos temos vivido um grande dilema dentro das nossas comunidades cristãs, como combater o fanatismo político e religioso dentro das igrejas, principalmente no contexto político que estamos vivendo. Uhum. Então, eu insistiria, né, nesse tipo de raciocínio que o Miroslav apresenta, de desconstruir o fanatismo, não a partir do discurso secularizante, do discurso da tolerância, porque esse discurso, ou do relativismo, né, porque esse discurso, ele solapa a própria convicção religiosa, né, e ele não vai ser bem recebido, não é? Pela comunidade religiosa, não vai encontrar eco na comunidade religiosa. O próprio discurso religioso, ele tem recursos para a desconstrução do fanatismo, né, desse fanatismo político, né? Eu acho que eu mencionei o que Jesus diz, né, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Essa desconstrução ela pode ser feita quando você demonstra que aliar-se a uma determinada bandeira política, que é temporal, que é conjuntural, ela aparentemente, né, num primeiro momento, parece que você está defendendo a religião, mas na verdade você está diminuindo a religião, né, que é a conclusão do texto do Miroslav que eu citei, que ele diz que Deus se torna servidor de um grupo, serviçal de um grupo.
né? Você alista Deus num determinado partido, né? Deus é republicano, né? Deus é da esquerda, Deus é da direita. Quer dizer, é um reducionismo, né? E aquilo que aparentemente é uma exaltação de Deus é, na verdade, uma diminuição da própria essência religiosa, né? E do potencial que a mensagem religiosa tem de alcançar todas as pessoas, né? Você restringe o alcance, mas do ponto de vista, né, e acho que essa é a sua pergunta, Lucas, do ponto de vista interno das comunidades, a minha resposta é a desconstrução tem que ser feita com a própria argumentação teológica. E isso que eu acho que funciona muito mais do que uma argumentação política ou uma argumentação filosófica secular a partir da própria noção de tolerância ou, mais difícil ainda de ser aceita, de uma relativização. Perfeito. Valdinei, para a gente entrar na questão do nacionalismo, eu vou te lançar uma outra pergunta. Nós temos visto, né, e é tradicional isso dentro do pensamento cristão, sobretudo nesse universo renascentista, pós-renascentista, moderno e pós-moderno. Há uma oposição entre ciência e religião que é construída e muito explorada, inclusive, a partir de uma linha tênue que a religião te fornece conforto, te leva a pensar coisas mais vindouras, enquanto a ciência te provoca a uma nudez, a uma crueldade, a um determinado grau de objetividade que nada tem a ver. Nós vivemos, né, nos últimos anos, um discurso muito grande anticientificista, o que levou a religião a ter que assumir áreas de quase um dogma efetivo também de cura para coisas que estavam muito objetivadas. Qual é o perigo entre esse cultivo tão contemporâneo, novamente, que opõe ciência e religião? Ou que opõe a objetividade da ciência para coisas que são medicamentosas, que são vacinas, que são comportamentos, inclusive, de pesquisa, para uma prática que muitas vezes reside num achismo ou numa elaboração que é amorosa, que é vindoura? Quem tem trabalhado com essas questões no campo da ciência e da religião? E quais são, talvez, alguns caminhos para que a gente não entre efetivamente no desprezo daquilo que as pessoas podem aderir enquanto livre comportamento social, mas também que não despreze algo que está claramente colocado como sobrevivência e organização da sociedade, que é a própria ciência, sua produção em prol da vida, né, de certa maneira. Então, nós falamos no campo da ciência da saúde, sobretudo no campo da ciência da religião, ambas estão lidando com a vida, mas elas se opõem a partir de um espectro que é muito tênue e que acaba, de certa forma, prejudicando a um universo maior de seres, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso e a gente vai encaminhando para o final a partir das perguntas que sobraram aqui, que eu vou compilar. Por favor. Muito boa a questão, Fernando, e eu lanço mão para responder da obra, né, de João Calvino, As Institutas da Religião, que é um texto fundamental de organização da Reforma Protestante no século XVI. Numa determinada altura das Institutas, Calvino, pensando a sociedade, né, e a igreja, a religião na sociedade, ele tem lá um trecho, né, que eu vou tentar reproduzir aqui de memória, mas no qual ele diz essencialmente o seguinte, não é? Que onde você tem verdade, bondade, beleza, justiça, você tem isso em decorrência do Espírito de Deus, né, da atuação do Espírito de Deus. Então, ele chega, ele diz, literalmente, ele cita esses exemplos, né? Quando o jurista compõe um determinado ordenamento para a organização da sociedade, da vida em sociedade, essa lógica com a qual ele constrói as leis, Calvino diz, vem do Espírito de Deus. Quando o médico, por meio da evidência, né, do teste de determinados remédios e procedimentos, cura uma pessoa e ele chega a esse raciocínio, isso vem do Espírito de Deus. Quando o engenheiro elabora uma determinada um projeto e constrói um prédio com leis, né, com determinados cálculos, isso também é do Espírito de Deus.
E aí ele faz a diferença, né? Então, onde você tem vida, verdade, bondade, beleza, justiça, você tem o Espírito de Deus. Não há uma oposição no pensamento dele entre sagrado e profano, né? Como eu mencionei no Durkheim. E a religião, né? Qual seria a diferença? Ele diz: aqueles que estão reunidos para o culto possuem um espírito de santidade, ou seja, um espírito de separação, de devoção. Mas os outros, mesmo que não façam, não prestem esse culto, estão atuando segundo o Espírito de Deus, né? Então, eu acho que é muito importante que as tradições religiosas, né, sejam elas quais forem, usem os seus textos originais, não é? Busquem, seja nas escrituras ou nos pensadores fundantes de cada tradição, esse conhecimento, né? Porque geralmente essa manipulação política, ela vem, esse tipo de oposição entre ciência e fé, vem de outros interesses, não é? Muito mais circunstanciais do que da própria tradição religiosa, né? Que durante é, séculos tem convivido harmoniosamente, e não só tem convivido, né, mas como tem fornecido pessoas, não é, que tiveram formação religiosa e têm atuação científica sem nenhum tipo de conflito, né, entre uma coisa e outra. Excelente. Temos vários cumprimentos aqui também. A professora Dulce Barbosa, do Campo São Paulo, diz claramente que foi uma excelente apresentação. Tivemos também comentários na mesma linha, como o do Tiago Oliveira, que foi uma excelente aula. E temos a pergunta dele mesmo, do Tiago, que coloca, então, né, qual a relação e influência do nacionalismo nesse processo? É possível dizer que a crescente onda de fanatismo tem uma correlação com o avanço do nacionalismo no mundo? E ela se relaciona diretamente com a pergunta deixada pelo Pirauá. Algo que se tem notado foi o papel da internacionalização de pautas à extrema-direita de países como Hungria e Polônia, com a bancada evangélica da ex-ministra Damares, hoje membro do Congresso Nacional. Como pensar esse novo aspecto da política? Ou seja, há uma internacionalização de pautas e elas repercutem, né, de uma maneira que soa para as pessoas no seu cotidiano como sendo destituídas de uma correlação, mas que na pesquisa, sobretudo na ciência política, nas ciências internacionais, tem sido claramente identificada como uma estratégia de governança, inclusive, transnacional. Eu acho que essas duas perguntas são importantes e eu lanço uma terceira dentro disso, Valdinei, que é a necessidade de que as sociedades que estão claramente vinculadas a grandes dogmas, né, elas se manifestam publicamente e elas acabam expressando em posturas como grandes marchas ou como aconteceu no dia 8 de janeiro, invasão aos símbolos do poder laico, um repúdio àquilo que é a governança, que poderia ser para todos, inclusive para elas. Então, acho que essas três questões, né, ligadas a nacionalismo, governança e internacionalização de pautas extremistas, em que a religião aparece como uma grande bandeira, pode ser um bom caminho para a gente ir terminando. E eu te agradeço mais uma vez. Volto ainda depois da sua última resposta para fazer mais agradecimentos e divulgações aqui. Então, ouçamos você mais uma vez. Eu acho que a chave, não é, para a gente entender e que precisa ser aprofundada é essa noção de conspiritualidade, não é, que é esse neologismo da fusão aí da conspiração, das teorias conspiratórias com a espiritualidade, né? De algum jeito, essa narrativa que é estruturante no pensamento religioso entre bem e mal, ela foi capturada e é fisgada por essas teorias conspiratórias que são muito populares, não é? Nem sempre religiosas,